Voltando aqui a introdução ao JSON, ao JAX-RS no Java, dá uma continuidade aqui, mostrando um pouco mais de funcionalidades que a biblioteca possui, né, que a gente pode utilizar para construir o nosso back-end. Tá? Então, uma das coisas interessantes que eu acho muito legal do JSON e do JAX-RS é que ele tem uma boa compatibilidade com o JSON. Tá? Então, isso significa que a gente não precisa estar criando nenhuma configuração, fazendo nenhuma configuração adicional para trabalhar com o JSON. Tá? Ele faz essa portabilidade do objeto Java diretamente com o JSON sem a gente precisar fazer nada. Okay? Então, o que eu vou fazer aqui é um outro experimento. Tá? Eu vou colocar aqui um outro método. Eu posso até colocar no mesmo método que a gente tem. Vou alterar ele aqui, tá? Só para aproveitar esse get aqui. Então, o que eu vou retornar aqui não vai ser mais um string, mas sim um produto, tá? Então, eu vou retornar aqui um produto que a gente já tinha lá do nosso sistema, ok? Deixa eu apagar aqui. Eu vou preencher esse produto. Aqui, produto. Colocar alguns dados nele. Set código. Tá 0. Arquivérios p.set marca p.set categoria uma categoria p.set descrição uma descrição, ok? Então aqui eu vou dar o return passando o nosso produto P. Aí uma das coisas que a gente tem que alterar aqui é dizer o que ele produz, tá? Então aqui no nosso produto, em vez de usar o text plain, eu vou botar mediatype.application.json, ok? Então fazendo isso, eu faço com que o JSON por trás, o JSON e o JAX-RS por trás, ele traduz esse objeto aqui em um JSON e envia, tá? O que torna a nossa compatibilidade bem melhor. Então eu vou voltar aqui para o nosso sistema, ó, e vou chamar ele de novo. E aí ele retornou o JSON, tá? Ele está mostrando aqui embaixo que eu posso abrir ele. Eu vou ter que abrir aqui no Notepad. E aí está o nosso JSON, ok? E aí dá para você pegar e trabalhar com ele no seu front-end, tá? Então essa é uma das coisas bem interessantes de se trabalhar com o JAX-RS com o JSON, porque ele faz essa portabilidade do objeto da gente com o JSON, certo? Sem a gente precisar fazer nada, é só retornar o objeto. É claro que existem outras funcionalidades mais avançadas que eu vou tentar mostrar aqui, tá? Eu tive que dar uma cortada no vídeo aqui, tá? Porque não sei se vocês chegaram a ouvir um ruído aí, é o vento, tá batendo aqui, tá forte. E estava atrapalhando, eu assistindo o vídeo eu não conseguia ouvir o que eu tinha falado, tá? Então aí, deixa eu retornar aqui, eu tinha mostrado para vocês que eu tinha retornado o JSON, né? A partir desse camarada aqui, que o JSON, o JAX-RS, ele faz essa tradução, certo? Sem você precisar se preocupar com nada. O contrário também é verdade, quando eu recebo um JSON e ele traduz isso para um objeto da gente, tá? Então o que eu vou fazer aqui é criar um método chamado public. Public. Ainda está com vento aqui, deixa eu fechar mais um pouco aqui a janela. Vou botar aqui public void. Eu vou botar aqui produto, post produto. Aqui, o nome do método tanto faz, tá? Eu estou colocando aqui post produto só porque eu quero mesmo. O que importa é essa anotação aqui. Tá? Na verdade é com tudo maiúsculo, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, que ele recebe um produto. Tá? E eu vou colocar aqui o arroba consumes, dizendo que ele consome um determinado tipo de dado. Então eu vou colocar aqui, ele consome um mediatype.application.json, certo? Então,
Quando o objeto foi enviado lá, o JSON foi enviado, ele é automaticamente traduzido e colocado nesse atributo aqui, certo? Nesse parâmetro. Tá? Atente para deixar os dados lá do objeto, do JSON, o mesmo dos atributos do seu objeto aqui Java, certo? Que ele vai fazer a relação diretamente com esses caras aqui. Então tem que estar do mesmo jeito, certo? Então o que eu vou fazer aqui, dá um system.out.println e apresentar essas informações, tá? Aqui eu já tenho as informações, né, que vocês estão vendo, porque eu tinha feito esse mesmo teste antes, só que deu o problema do áudio. Mas eu vou fazer de novo para vocês verem. Então eu vou fazer aqui, ó. Só que eu vou fazer com outras coisas. Vou fazer produto.get marca mais produto.get descrição. Tá? E aí ele vai mostrar aqui embaixo. Vou voltar aqui para o meu Postman. Como eu já tinha feito aqui o processo, eu posso até fazer ele todo de novo, só que eu só vou copiar esse JSON aqui para não ter que estar escrevendo de novo. Vou fechar aqui esse... descartar, só para a gente ver como é que faz. Eu não sei muito bem usar esse Postman, mas ele é bem tranquilo de usar. Na internet tem um bocado de coisa explicando como é que ele funciona, tá? Então aqui eu vou colocar no body, eu vou modificar aqui o método de envio, ó, eu quero um post. Aqui eu vou no body da requisição, eu vou colocar aqui raw, né, que é como se fosse cru, né, os dados crus para ser enviados. Poderia colocar aqui as informações, form data, nome, não sei o que mais lá, mas o que eu quero é enviar um JSON, tá? E aqui no text eu vou mudar para JSON. Vou colar aqui, eu vou pegar aqui a URL da requisição e vou jogar lá também, tá? Como aqui ainda é produto, quando for enviado pelo post, ele vai cair nesse método aqui, tá? Ele vai ser chamado desse método. Então eu vou dar aqui um send. Ele está enviando a requisição. Não apareceu erro aqui, também não retornou nada porque eu não mandei retornar nada. Quando a gente voltar aqui, ele deu null. Provavelmente porque eu coloquei as informações erradas lá no marca com N maiúsculo, categoria e descrição com D minúsculo, tá? Então não precisa salvar, dar o send de novo. E agora foi, né? Foi o bregs, mas não foi a descrição. Provavelmente que eu botei descripal. Outra vez eu me esqueço. Eu aperto Ctrl S, mas não precisa. Então, ó, quando eu for olhar lá no meu NetBeans, está lá agora as informações, né? E aí com a velha caneta azul, que eu tinha feito a brincadeira antes, mas vou fazer agora. Vocês pensaram que ia se livrar dessa brincadeira inchada. Então é isso. Eu vou dar uma paradinha rápida aqui no vídeo, já já a gente continua, só para ver se o áudio ficou bom. Então valeu, daqui a pouco eu volto. Então vamos voltar aqui, vamos fazer mais algumas brincadeiras com o get, né? A gente pode passar parâmetros aqui na nossa requisição, né? Como vocês sempre viram, vocês sempre veem, o pessoal coloca, né? Por exemplo, eu coloco aqui produto, se eu quiser retornar o produto 1, eu boto aqui produto, boto barra 1. Aí como é que a gente faz isso? Aí barra 1, barra 2, alguma coisa assim, tá? Como é que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente pode criar o método get diferenciado, tá? Então eu vou botar aqui public, tá string mesmo, getInfo, por exemplo, tá? Como eu disse, o nome do método tanto importa. O que importa é o que são as anotações aqui em cima. Então, aqui eu vou colocar outro path para a gente poder especializar esse get, tá? Só falando sobre o path, né? Eu posso ter outro path aqui, eu posso ter, por exemplo, eu posso ter esse post aqui, se eu quisesse, por exemplo, colocar produto post, aí eu colocaria aqui path post, e aí para eu usar o post eu teria que, em vez de chamar só o produto, passando o post, eu teria que botar produto barra post, certo? Eu posso fazer isso também, tá? Mas o que eu quero fazer aqui é criar uma variável aqui, então eu vou colocar aqui a string e dizer aí qual é o path que eu quero. Então eu quero o path id, por exemplo, né? E aí eu vou colocar de chaves como se fosse uma expressão, tá? E aí eu vou criar uma outra variável, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, código,
Então, feito isso, o que eu vou fazer aqui é criar aqui um int código. Não precisa ser o mesmo nome, tá? Mas aí aqui eu vou colocar uma outra anotação que é o arroba pathparam. Esse pathparam aqui, JAX-RS, tá? E aqui dentro eu vou dizer qual o pathparam que eu quero, certo? Que é o código. Tá? Então, quando eu colocar lá /1, esse /1 vem para esse código aqui que vai ser diretamente enviado, colocado dentro dessa variável. Tá? Então aqui eu posso dar um return, colocar assim, ó, o código passado foi dois pontos aí mais código. Tá? Aqui eu vou só dar um produces. E dizer que ele é um media type ponto textplain, certo? Então é isso. E aí a gente vai lá no Postman, eu vou dar aqui um get, botar um nome aqui para ele retornar nada, e aí eu vou colocar aqui 3, tá? E aí quando eu enviar, eu recebi um erro aqui. Voltando aqui, tinha dado um erro quando eu estava fazendo a chamada da requisição, porque eu tinha só esquecido de colocar o get aqui. Então não se esqueçam de colocar o get, tá? Get, post, put, o que for. Então aqui eu estou criando dois gets, sendo que um é especializado para uma nova URL, tá? Então aqui quando eu colocar o /3, que a gente tinha feito o exemplo, aí agora ele funciona direitinho, né? O código passado foi 3, tá? Se eu quiser passar mais de um aqui, ó, eu só coloco aqui /código, por exemplo, aí eu vou colocar aqui msg, tá? Que aí vai ser uma mensagem que eu posso passar por string aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, string mensagem. E aí eu vou usar o mesmo @pathparam, ok? E aí eu vou colocar aqui mensagem, do jeito que está lá, msg. Ele vai associar a variável msg a esse atributo aqui. Então eu posso colocar aqui mais, tá um ponto e vírgula aqui, mais mensagem, certo? Então vamos executar lá. Eu vou voltar lá para o nosso Postman. E aqui eu vou passar uma mensagem. Então, botar outro barra aqui e uma mensagem, certo? Então, quando eu enviar, aí foi tudo enviado, certo? Então, com isso a gente já consegue recuperar produtos pelo código, ok? Lembrando o seguinte, se eu quiser enviar uma lista aqui ou um array, eu só preciso, do jeito que está aqui no retorno, como eu coloquei, colocar como application JSON e aqui retornar o array ou a lista, tá? E aí o próprio Jesse JAX-RS ele faz essa tradução e envia um array para a gente lá com o JSON, certo? Então eu vou encerrar por aqui porque o vídeo já está ficando longo. A próxima aula, que vai ser praticamente a última aula sobre esse assunto, eu vou falar sobre o response, de como a gente pode retornar dados de forma mais customizada ou mais elegante, né? Usando o objeto response, tá? E aí eu vou falar também de como a gente pode utilizar a sessão e enviar cookies, tanto pelo response quanto pela anotação context, tá? Para a gente poder recuperar uma sessão e poder trabalhar com request com response como a gente fazia lá no servlet, beleza? Então é isso, até a próxima aula.